Olá, vamos iniciar mais uma videoaula do treinamento do Allplan, dessa vez dando continuidade às barras da laje. Nesse vídeo nós vamos armar a face inferior da nossa laje. Então, vamos continuar na Drawing File de número 104 em vermelho. Aqui na barra de título você consegue verificar qual folha está em vermelho, lembra, né? E para começar, vamos esconder todas as barras que criamos no último vídeo, aqui em Object. Repare que eu estou nessa primeira opção, certo? Eu vou expandir aqui sobre armações e clicar no olho ao lado de Bar Reinforcement. Bom, vamos usar mais uma nova ferramenta para distribuir as barras. Dessa vez uma ferramenta que seja capaz de variar a dimensão da barra. Só resumindo algumas ferramentas que aprendemos até agora para distribuir. A primeira que nós aprendemos foi o Place Bar Shape. Ela serviria nesse caso. Se nós não fôssemos variar as barras, eu poderia usar ela, mas eu teria que repetir várias vezes a função de lançamento, várias vezes o Place Bar Shape, né? Uma vez nesse trecho reto, teoricamente clicando nesse ponto e depois nesse outro ponto, depois nesse outro trecho inclinado, clicando nesse ponto e nesse ponto, depois mais uma vez nesse outro pequeno trecho reto sobre o pilar, né? Clicando nesse e nesse ponto e assim por diante. Já se usássemos o Extrude Bars Along Path, bastaria selecionar um caminho que teríamos que criar com a Polyline 3D que representasse o eixo da face inferior da nossa laje. E aí eu poderia lançar tudo de uma vez, certo? Mas sobre o pilar nós temos que ao menos variar a largura da nossa barra, que tem um estreitamento da seção inferior, né? Então, nenhuma dessas duas ferramentas serviria. Vamos usar uma ferramenta bem similar ao Extrude Bars Along Path, mas ao invés de uma seção e de um caminho, a ferramenta que nós vamos aprender agora possibilita infinitas seções e infinitos caminhos. Vamos começar a preparar o que nós precisamos. Então, a barra nos cortes, né? E os caminhos. Então, abra a ferramenta Bar Shape, verifica se a opção ABC está desativada, Expand to Adapt to Edge desativado também, diâmetro de meia polegada, semi-concrete cover marcado com cobrimento de 3 centímetros e ganchos desligados. Vamos lá? Eu vou iniciar nesse ponto aqui e seguir a forma para a direita e para baixo, né? Sentido anti-horário, até encontrar esse mesmo ponto lá do outro lado. E aí quando terminar de clicar nos pontos, pode dar um ESC. Bom, vamos aumentar esse segmento inicial e o final em mais ou menos 50 centímetros do que ele já está, tá? Então, o Initial Segment, eu vou trocar esse valor de 56 centímetros para 100 centímetros e fazer o mesmo para o Final, ok? E aí você pode dar mais um ESC. Verifica se o Auto Place está desativado para ele não tentar lançar as barras por conta própria, né? E ESC até sair da ferramenta. Dessa vez, nós não vamos desenhar as barras longitudinais. Eu vou deixar isso por sua conta se você quiser fazer depois, mas não precisa, ok? Então, ao invés de clicar nas próprias linhas da forma, nós vamos desenhar os caminhos com 3D Polylines. Vamos para a aba Modeling. Aqui sob a primeira ferramenta, abra a 3D Line. E para fazer uma Polyline, a ferramenta é a mesma que a 3D Line, mas precisamos marcar essa opção Polyline, certo? E aí nessa vista isométrica, deixa eu só arrastar ela aqui pelo título e jogar ela para cá para ficar mais fácil de enxergar. Nós vamos fazer um caminho que passe pelos 4 pontos que clicamos aqui na forma para desenhar o formato da nossa barra. Esses caminhos que vão controlar a variação. Faz sentido para você? Então, na isométrica, eu vou pegar esse ponto, depois esse sobre o pilar e continuar clicando até chegar do outro lado. Desenhando o nosso primeiro caminho, ESC uma vez e nós reiniciamos a ferramenta de 3D Line. Eu continuo nela, né? Eu posso ver aqui pela barra de diálogo. Então, o outro caminho vai ser uma reta única desse ponto até o final da nossa laje nesse outro ponto. Bom, faltam esses mesmos caminhos lá do outro lado, mas vamos espelhar e copiar. Então, o Copy and Mirror, e eu já disse isso anteriormente, mas se eu selecionar os elementos em planta, o Allplan vai me pedir
2 pontos, que será o meu eixo de espelhamento. Já se eu selecionar em uma isométrica, ele vai me pedir 3 pontos para formar um plano de espelhamento. Vamos pegar na isométrica só para fazer diferente. Então, botão direito na tela para ativar a multisseleção. Para o mouse, veja se ele está pegando realmente a 3D Line e pode clicar. Para o mouse novamente, veja se ele está pegando a 3D Polyline e pode clicar. E por fim, botão direito na tela para confirmar a seleção. Bom, agora vem a parte do plano de espelhamento. Eu vou pegar esse ponto aqui em cima, central, né? Um ponto na direção -E, não precisa economizar, tá? Pode fazer um ponto bem distante, isso até facilita para pegar o nosso próximo ponto. E o último ponto na direção do eixo X, certo? Pronto, agora nós temos tudo que precisamos para usar a ferramenta. Eu disse que poderíamos usar várias seções, né? Mas nesse caso não vai fazer diferença. Criar mais de um corte é interessante quando temos uma obra curva, um elemento curvo, porque o novo corte vai identificar para a ferramenta pontos de rotação, por exemplo. Tem um vídeo aqui no canal, na playlist do Allplan, chamado Obra Curva e Esconça. Lá você consegue entender melhor isso. E quando desenhamos mais de um corte, nós temos também que desenhar as barras em todos os cortes. Então, mais de uma vez, uma em cada corte, ok? Vamos retornar para a aba Reinforcement e acessar a ferramenta Sweep Bars Along Path. Ela fica junto com Extrude Bars Along Path. O primeiro passo que ele me pede são as barras na minha primeira seção. Antes disso, regras importantes sobre essa ferramenta. A número 1, eu não preciso selecionar a seção inteira, somente as barras que eu quiser, tá? E essa seleção tem que ser feita em um corte, não pode ser uma vista, não pode ser com o Create View, ok? Os caminhos que nós vamos selecionar têm que passar pelo corte. E, por último, ele só vai reconhecer barras que não foram lançadas. Ou seja, se você lançou com Extrude Bars Along Path ou com o Place Bar Shape, ela não serve mais, você tem que desenhar novamente. Então, selecione as barras e aí ele me pede as barras em uma segunda seção, né? Nós não temos, então eu vou dar ESC uma vez. Agora vem os caminhos, que são as 4 linhas que desenhamos. Então, essa outra e essa. E por último, as configurações que são bem similares à do Extrude Bars Along Path. Só tem mais algumas opções aqui em cima de interpolação. Dependendo de cada situação, essas opções vão reagir de forma diferente. Eu não vou explicar o que cada uma faz, mas vamos clicar aqui e ver o que acontece. O que nós queremos? Nós queremos que, chegando aqui no trecho variável, as barras continuem traspassando aqueles 50 centímetros para dentro da seção. Opa! Com o First Path e Sweep Path, né, ativo e com todo o resto desativado, eu tenho exatamente esse resultado. Então, agora configure o cobrimento como 0 centímetros, espaçamento geral de 15 centímetros, duas regiões de 1 metro de comprimento com 7,5 centímetros de espaçamento. E como nós não representamos os pingados, ou melhor, as seções transversais das barras positivas, né? Sob Longitudinal Reinforcement não aparece nada aqui. Meus parabéns, com isso nós finalizamos mais uma aula com sucesso. Se você quiser voltar a ver as barras que nós desenhamos na última aula, abra a paleta Objects e você pode clicar no olhinho ali de Reinforcement que volta a aparecer tudo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!